a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos! E agora a gente voltou para ficar mesmo, né? Porque a partir de agora eu tenho uma notícia boa ou ruim, a depender se vocês gostam muito da gente ou não. Playoffs, aliás, play-in começando, playoffs logo ali, significa o quê? Que todos os dias teremos NBA das Minas. Teremos episódios, sim, todos os dias, episódios curtinhos, de segunda a sexta, porque sábado e domingo também somos filhos de Deus. E para começar, para falar aí, dar o panorama do play-in que acontece nessa semana, eu estou aqui com ela, que vai ter que me aguentar todos os dias até o final dessa temporada, pelo segundo ano consecutivo, nos nossos episódios diários. Olá, Agatha Máximo! Tudo bem com você? Preparada para essa maratona? Oi, Drica, tudo bem? Pois é, né? E aí, quando você parar pra pensar que não é só o playoff da NBA que tá começando, né? O da NBB também. Dia 15 acaba a temporada regular e começa tudo ao mesmo tempo. Sim, já estou separando a camisa de força, o remédio psiquiátrico, que será preciso, né? Nos próximos meses. Cafezinho, né? Cafezinho para aguentar todos os jogos, até tarde, para gravar cedo e por aí vai. No meu caso, aquele Rivotrilzinho também, pois vamos nós, né? Para mais uma pós-temporada na expectativa de ganhar o 18º título. E eu já vou dizer agora, tá? Aqui, no primeiro, antes de começar os playoffs, efetivamente, né? Play-in começando. A minha promessa do ano passado ainda tá válida, né? Porque do ano passado eu prometi que eu tatuaria, né, o título do Boston Celtics. Fiz essa promessa no final do ano na Copa do Mundo e ela já está aqui na minha pele, então, refazendo, né, na verdade, renovando a promessa desse ano, ou seja, se o Boston Celtics for campeão esse ano, teremos tatuagem aí logo na sequência, a depender das condições financeiras, né, obviamente, do Celtics, nesta pele transparente que tenho. E se não ficar campeão, você será cobrada, Agatha, porque você me iludiu dizendo que o meu time seria campeão. A culpa é minha, não de Jason Tatum. Obviamente, será sua, porque eu estou me agarrando. Você falou que a Argentina seria campeão, ela foi. Você me prometeu que o Celtics vai ser campeão, pois você trate de torcer muito, porque senão você será muito cobrado. Estarei torcendo, Drica. Você estará torcendo comigo aqui, você se hospedará na minha casa, o que significa que eu terei que conviver 24 horas por dia com 2 celtas, né? Não 1, mais 2. Mas tá tudo bem, tudo bem. Coitada, vai pagar todos os pecados da vida dela. Aliás, já vou te adiantando, hein? Prepare esses gatos que quando eu chegar, eles vão sentir o que é ter uma pessoa que gosta de amassar gatos. Já vou deixar aí esse... Eles amam, diferente da Messi, que não é muito adepta ao toque. Não, os meus gatos são o completo contrário. Eu acho que você vai até se surpreender em como podem existir... Gatos carinhosos? Dois animais da mesma espécie tão diferentes. Certamente vão me surpreender. A Messi, ela é parecida com a mãe dela, né? Não é muito chegada nos abraços de Liane que o diga. Mas vamos lá? Vamos começar a nossa maratona de... Bora, que eu tenho muita coisa pra falar, né? Vai, né? Porque você está envolvida. Mas, minha gente, vamos começar a nossa maratona com o Play-in. Play-in que começa nessa terça-feira, dia 11 de abril. Para quem não está familiarizado, está começando a assistir a NBA agora, né? Está começando aí a entender do que se trata. O Play-in é basicamente uma segunda chance, né? É uma chance, uma repescagem aí. Antigamente, né? Antigamente, meu cônjuge tá velha, né? Uns anos atrás, vamos falar antigamente que parece que a gente é muito velha. Alguns anos atrás, os 8 times aí se classificavam, né? Os 8 primeiros se classificavam aos playoffs. A partir da temporada 2019-2020, começou aí o play-in, ele teve foi aparado, né? Foi detalhado e aí chegou nessa condição que temos hoje.
Os 6 primeiros de cada conferência avançam para os playoffs, o 7º, 8º, 9º e o 10º participam do play-in, ou seja, dessa segunda chance, dessa repescagem. Nessa temporada, vamos começar aqui pelo leste, vamos começar a dissecar esse play-in do leste. Nessa temporada, nós temos o Miami Heat em 7º, o Atlanta Hawks em 8º, o Toronto Raptors em 9º e o Chicago Bulls em 10º. Como é que funciona esse play-in, minha gente? É um confronto único. Então, o 7º vai enfrentar o 8º, ou seja, no leste, Miami Heat contra o Atlanta Hawks. Quem vencer esse jogo vai enfrentar o Boston Celtics, segundo colocado aí da Conferência Leste. Quem perder vai ter mais uma chance ainda. Vai enfrentar o vencedor de Toronto Raptors e Chicago Bulls, que é o 9º e o 10º colocado. Quem perder entre Toronto Raptors e Chicago Bulls, dá adeus, acabou. Se não tem mais que, não tem choro, acabou. Acabou a temporada para eles. Quem vencer enfrenta o perdedor de Miami Heat e Atlanta Hawks, e desse confronto sai o adversário do Milwaukee Bucks, que é o primeiro colocado da Conferência Leste. Vamos falar primeiro do leste, Agatha, depois a gente vai para o oeste. Você imaginava que seriam esses os envolvidos no play-in da Conferência Leste? Eu não imaginava, tanto pelo bem como pelo mal, mas comece você. Algumas surpresas, né, Drica? A gente sabia que esse leste vinha mais balanceado, né? É óbvio que a gente também não esperava tanto balanceamento do lado oeste, mas a gente sabia que o leste já vem com uma paridade de forças há um tempo, né? Quando a gente gravou palpites e tava falando sobre quem iria para a pós-temporada, a gente ficou em dúvida exatamente entre esses times, né? A gente tem 10 times aí que podem chegar, nos resta saber quais não vão chegar. O Raptors, por exemplo, estava muito embalado por conta do Barnes ter ganhado o Rookie of the Year, né? O Hawks contratou o DeJounte Murray, fez uma operação ousada. E, bom, além desses times, ainda tinha o Bulls e o Heat repaginados, de quem a gente esperava muito mais. Eu acho que a gente poderia dizer, né? Eu esperava mais desse Heat, esperava mais desse Bulls. O primeiro confronto é Heat e Hawks. E também esperava mais desse Hawks. Enfim, por já ter chegado até aquela final de conferência, por já Trae Young ter feito tudo que fez, acho que como um todo são times esses 4. Acho que com exceção do Raptors, que é um time que está numa espécie de reconstrução, ainda entendendo quais serão os próximos passos, esses 3 times poderiam ter chegado mais à frente e já chegaram, né? Especialmente o Heat, que já foi também para a final de conferência, teve um ano um pouco mais tímido, né? O principal jogador continua sendo o Jimmy Butler, tá com 22 pontos de média, seguido do Bam Adebayo, que tem 20 pontos de média e 9 rebotes por partida também. Tyler Hero continua fazendo sua parte, mas tem outros jogadores que a gente esperava que fossem render mais. Um deles é o Duncan Robinson, que jogou poucos jogos essa temporada, né? Apenas 42, e especialmente o Kyle Lowry, né? Saíram até alguns reportes falando que o próprio Miami Heat achava que ia ter uma participação, que achava que Kyle Lowry ia ter uma participação maior nesse time. Mas não teve, Drica. Você esperava mais de Kyle Lowry? Eu esperava, né? Assim, na verdade eu esperava mais do Miami Heat como um todo, né? Como você falou, eu acho que esses 2 times, Miami Heat e Atlanta Hawks, a gente, de modo geral, esperava mais. Né? O Atlanta Hawks, por ter estado nos playoffs recentemente, por ter feito aquela série, né, incrível com o New York Knicks, né, voltando aos playoffs e toda aquela mística que se criou, né, de Trae Young no Madison Square Garden. Inclusive, pausa agora aí, parênteses. Você viu que o Atlanta Hawks aparentemente vai explorar cenários para trocar, possivelmente, Trae Young? Você viu isso? Pois é, menina. Babado, né, menina? Eu vi, Achei inclusive ia comentar essa questão agora, mas eu acho que tudo vai depender dessa pós-temporada também, né? também Que tem esse tweet. Mas muito se foi falado também, quando chegou o DeJounte Murray, que não fazia muito sentido trazê-lo, né? Como mais um armador no time e manter Trae Young, né? Vamos ver, às vezes o Hawks consegue manter o próprio DeJounte e trazer com essa troca do Trae Young o que falta para esse time chegar onde se espera, né? Agora, quem é que vai... Essa off-season talvez seja uma loucura, né? Luka Doncic, Trae Young,
muitas coisas acontecendo e os playoffs nem começaram ainda. Babado. Mas eu também acho que tudo vai depender aí do que acontecer, né? Desse confronto aí de Miami Heat e Atlanta Hawks. E depois, né? Até porque tem uma segunda chance. Mas enfim, eu acho que todo mundo esperava mais do Atlanta Hawks e do Miami Heat, especialmente do Miami Heat. Por quê, né? Especialmente do Miami Heat. Finalista de conferência recentemente, de finalista da NBA, inclusive, recentemente, né? A gente teve aí a manutenção de praticamente a base inteira, né, do Miami Heat, né? Jimmy Butler continua lá, Bam Adebayo, que, enfim, dispensa comentários, também continua lá. Tyler Hero, que é um jovem, né, que às vezes ele se acha mais do que ele é, mas ele é um jovem muito bom. O próprio Eric Spoelstra, né, que é um baita técnico, continua lá. E aí adicionou um Kyle Lowry, que é um jogador experiente, né, que era uma figura importantíssima no Toronto Raptors, né, ídolo, enfim, a Carol pode falar melhor, mas que chegou para dar, né, um plus, né, não necessariamente fazer o time mudar de patamar e, nossa, ser candidatíssimo, favoritíssimo ao título, não é isso, mas é manter aquela consistência, né, aquela coisa da profundidade de um elenco e de, a cada momento que você precisar fazer rotação ou tiver que alguém ficar fora do jogo, você manter ali o nível do time. E não foi o que aconteceu. O time terminou na 7ª colocação, tem aí 2 chances, né, para ir para pós-temporada, mas vai enfrentar 2 adversários fortíssimos, seja eles quem for, né, seja Boston Celtics, seja Milwaukee Bucks. Não vejo o Miami Heat tendo força para bater nenhum dos dois, obviamente, né? Aquela coisa que a gente sempre diz aqui, playoffs é outra coisa, é outro rolê, é outro campeonato. Mas, de tudo que a gente viu até aqui, é o que se apresenta, né? Então, eu esperava muito mais do Miami Heat e do Atlanta Hawks. Agora, Toronto Raptors e Chicago Bulls, levando em consideração o que a gente viu durante a temporada regular nesse leste, né, um leste tão equilibrado, em que por exemplo, Brooklyn Nets, que teve todos os problemas que teve aí, né, durante a temporada, saída de Kyrie Irving do jeito que foi, saída de Kevin Durant, conseguiu ainda montar um time decente, principalmente com o que veio, né, na troca com o Kyrie Irving, né, o Spencer Dinwiddie voltou, e o time conseguiu aí, né, ter aquela cara de time, que foi o que aconteceu no Lakers no Oeste, mas depois a gente vai falar no Oeste. E tá aí nos playoffs de maneira direta, ao contrário do Miami Heat e Atlanta Hawks, por exemplo, que a gente esperava mais. Do Toronto Raptors e do Chicago Bulls, eu acho que tá ok onde eles estão. Claro, né? Quando a gente fala de um Chicago Bulls que tem DeMar DeRozan, tem Vucevic, tem Lavine, né? Quando você olha assim de fora, né? Você obviamente espera mais. E eu acho que foi na temporada passada já a gente falou, né, que o time tava se acertando, tava, né, construindo uma coisa ali que poderia, né, dar alguma alegria aí pro seu torcedor nos próximos anos. E assim, tá ok, né? Vamos combinar que depois do buraco em que se enfiou o Chicago Bulls após a era Jordan, estar nesse play-in é algo importante, principalmente pelas lesões que o time, de novo, teve que lidar durante a temporada. Mas eu acho que é interessante esse confronto, inclusive, o Toronto Raptors com o Chicago Bulls, né? E aí é uma coisa de vida ou morte, né? Quem perder, acabou-se, já era. Aí, Agatha, falando nesse quem perder já era, nesse jogo do Toronto Raptors e do Chicago Bulls, lembrando que a gente não, né, Agatha? A Agatha é boa de aposta. Eu sou péssima porque eu não consigo, por exemplo, apostar contra o Boston Eu Celtics. alterno, né, Drica? Precisamos lembrar que eu já tive momentos ela tem boas horrorosos também, fases, né? ela tem ótimas fases e fases tenebrosas, mas como eu tô me apegando à sua fala de que o Celtics vai ser campeão e também tô me apegando ao seu tiro certeiro com relação ao Sacramento Kings nessa temporada, eu vou confiar em você. Entre Toronto Raptors e Chicago Bulls, que é uma única chance, né, ou vai ou racha, você colocaria o seu dinheirinho aí em quem? Olha, Drica, o pobre do Chicago Bulls tá passando por poucas e boas, né? Lonzo Ball com esse problema aí, que é ser, inclusive, o primeiro jogador que fez um transplante de joelho a jogar na NBA, né? O cara vai ter que trocar de joelho, literalmente. E a gente espera que ele consiga voltar, né? De fato. Pois é, pra poder voltar a jogar. Jogadores que a gente esperava muito, né? Kobe White, o Patrick Williams ainda não
entregando o que é esperado deles como jovens estrelas, né? Obviamente, Kobe White ainda é jovem e o Patrick Williams ainda tem 22 anos. Acho que é isso, 22 aninhos. São jogadores que precisam evoluir, né? Mas conta, assim, com o Zach LaVine, DeMar DeRozan e Vucevic, né? Esse trio do Chicago Bulls vem sendo já há muito tempo importante e a base para esse core. Agora, eu não vejo muitos outros assets. Eu acho que o Toronto hoje é um que tem mais opções. O Siakam continua sendo aquele jogador maravilhoso. São 24 pontos por jogo, 7,8 rebotes e 5,8 assistências. O VanVleet, 20 pontos por jogo, quase 2 roubos de bola por jogo. O Gary Trent Jr., que a gente falou bastante quando teve essa troca, né? Continua sendo um bom jogador, 17 pontos por jogo. O Giannonobi, 17 pontos por jogo. O Scottie Barnes. E essa adição mais recente do Jacob Poeltl, né? Eu sempre defendi o Poeltl no Spurs. Quando falaram sobre a ida dele, eu também defendi a ida, porque é um cara muito bom. Tá com média de 13 pontos e 9,1 rebotes. Então, ajuda bastante na parte defensiva. É o único jogador do Bulls, o único jogador do Raptors acima de 1 block por jogo. Então, tem contribuído muito após sua chegada. E tem outros assets, né? Tem Precious Achiuwa, Chris Boucher, Otto Porter Jr. Tem muitos jogadores que podem contribuir Otto Porter Jr. já se foi. Que podem contribuir dentro dessa configuração do Raptors. Então, hoje, eu acho que o Raptors é mais time do que o Chicago Bulls é. Mas, coração de Carol Nash ficará dividido, né? Porque do outro lado tem o DeMar DeRozan, né? Ela deveria perguntar pra ela, né? Em quem ela apostaria, se no DeMar DeRozan ou no Raptors, né? Ela não teria capacidade, eu acho. Ela vai falar sobre o play-in mais tarde, inclusive, né? No Instagram. Provavelmente vai responder essa pergunta. Mas eu particularmente acho que teremos, tá? Se for pra chegar já aqui nos palpites. Eu acho que Atlanta Hawks passa. E Toronto Raptors vence essa... Eu acho que a Atlanta Hawks passa de Miami Heat. E eu acho que Toronto Raptors pega nesse último jogo o Miami Heat. E aí o Heat também deve passar. Então, seria Boston Celtics e Atlanta Hawks. E Miami Heat e Milwaukee Bucks. Pode vir, Trey. Pode vir. Você acha que é isso mesmo que vai acontecer? Não, eu trocaria aí. Eu acho que passa o Heat pra pegar o Boston e o Atlanta pra pegar o Milwaukee. Eu acho que só essa troca aí que acontece. No mais, eu concordo com você. Eu acho que o Raptors prefere pegar o Heat? Ou prefere pegar a senhora prefere pegar o Heat ou prefere pegar o Hawks nessa fase inicial? Eu preferia pegar o Atlanta Hawks. Porque Jimmy Butler vira no demônio, né? Contra o Celtics. Ele e aquele filho da mãe... Todos, na verdade, né? Porque eu ainda tô aqui me lembrando, agora que eu parei, eu lembrei do toco que o Tatum levou, né? Então, assim, eu preferia enfrentar o Atlanta Hawks. Até porque o Atlanta Hawks é um time defensivamente pior do que o Miami Heat. E o Celtics tem a segunda melhor campanha defensiva, né? Então, eu acho que ficaria mais fácil aí pro Celtics. Embora, de novo, vamos voltar a falar, eu bato muito nessa tecla, né, que playoffs é outra coisa, é completamente diferente e realmente é. Ninguém garante, por exemplo, que o Milwaukee Bucks passaria de um Miami Heat se os dois se enfrentarem, por exemplo. Ainda que o Bucks seja um time muito superior ao Miami Heat. Mas playoffs é outra história. Então, eu preferiria pegar o Atlanta Hawks. No entanto, eu acho que a gente vai pegar o Miami Heat. Se eu fosse apostar, eu apostaria que o Heat ganha do Hawks e enfrenta o Celtics. E o Hawks ganha do Raptors depois e enfrenta o Bucks. Essa seria a minha aposta. Mas assim, né? Entre Raptors e Chicago Bulls, eu acho que, ainda que o Raptors seja um time mais equilibrado, eu acho que o confronto também vai ser muito equilibrado, até porque a gente tá falando aí de um jogo único, né? O que torna as coisas ainda mais incertas, né? E imprevisíveis.
uma série de 7 jogos, você consegue analisar melhor. Ele tem o primeiro jogo, aí os ajustes são feitos e a coisa vai andando. Agora, um jogo único de vida ou morte, ele tende a ser um pouco mais imprevisível, né? Mas se eu fosse apostar, seria dessa maneira. E, Agatha, no Oeste também temos coisas Me interessantes. conta, Drica, o que Coisas aconteceu interessantes no Oeste, né? No Oeste, contrariando a minha torcida e até o que se desenhava antes da trade deadline, nós temos em sétimo Los Angeles Lakers, em oitavo Minnesota Timberwolves, em nono Pelicans e em décimo Oklahoma City Thunder, o que significa que Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves se enfrentam no primeiro confronto aí. Quem ganhar passa e pega o Memphis Grizzlies. Quem perder espera o vencedor do confronto entre New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder para definir quem vai ser aí o adversário do Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs. O Lakers flertou com o playoffs direto ali, né? Flertou com tudo o Los Angeles Lakers nessa reta final, né? Tava fora da zona de play-in, entrou na zona de play-in, chegou a entrar na zona de playoffs direto, saiu da zona de playoffs e no fim das contas classificou aí na 7ª colocação para o play-in. Isso porque depois da trade deadline o time ficou com cara de time, né, Agatha? A gente falou isso lá no episódio da trade deadline. Drica, é a melhor campanha desde o All-Star Game do Lakers, inclusive. Justamente por isso, né? Porque pra mim foi a melhor trade deadline, no sentido de construir, de fato, um elenco que pudesse levar o time, né, pra essa pós-temporada, como aconteceu, tem a chance aí de chegar nos playoffs. Quando lá atrás a gente imaginava que, mais uma vez, o LeBron James teria que amargar aí, né, estar fora dos playoffs, que não aconteceu. O Lakers jogou muito bem nessa reta final, aí depois do All-Star, depois do trade deadline, conseguiu montar um elenco, né, que não é recheado de estrelas, longe disso, né? A gente tem aí o Anthony Davis e o LeBron James, e aí aquelas peças, né, que se encaixaram. Tivemos retornos, né, como o caso do D'Angelo Russell. Então a coisa foi se desenhando para ser um time que não é um time candidato a título, não vamos nos enganar aqui, mas é um time que pode dar uma brincada aí na pós-temporada, pode roubar alguns jogos e chegar aos playoffs, né? Porque a vergonha ou o que não gostariam os torcedores do Lakers, os jogadores do Lakers, a Jeannie Buss, era ficar fora dos playoffs novamente, né? E pelo menos tem a chance agora, tem 2 chances, né? Porque tem o primeiro jogo, se perder ainda tem o segundo jogo. E enfrenta o Timberwolves, que não vai ter Rudy Gobert, né? Nesse confronto aí, o Gobert que despirocou e meteu o socão na cara do companheiro na hora do tempo técnico ali. Agatha, desse primeiro confronto aí que sai, né, o adversário do Memphis Grizzlies, em quem você apostaria? Como é que você acha que chegam aí as duas equipes? Eu já vou adiantar que eu aposto no Lakers, realmente, porque... A gente tem que ser realista, né, Drica? Apesar de não ser o que a gente quer. Não é Parece o que que você quer, mas é o que a gente acha que vai acontecer. Porque o inútil ao desagradável, né? O fato do Lakers estar numa... não viu esse confronto, com todo o respeito, Rodrigo, e todo o carinho que eu tenho por você. O Lakers está numa boa sequência. LeBron com 28 pontos por jogo, 8 rebotes, 6,8 assistências. Anthony Davis não se quebrou ainda, né? Então, a ver também. Enquanto ele estiver quebrado, tá fazendo 26 pontos por jogo e 12,5 rebotes. Um absurdo. E as novas adições, né? D'Angelo Russell tem contribuído bastante. Rui Hashimura tem jogado. Muitas novas peças que encaixaram de forma satisfatória, né? Esse time que já tem uma outra cara do começo da temporada, né? E por outro lado, o Timberwolves vive um pequeno caos, né? O Gobert deu um soco na cara do Slow-Mo, Kyle Anderson, no meio do jogo, não vai viajar, o que de certa forma também é bom pro Timberwolves, porque até o momento em que o Gobert estava jogando a partida de ontem, o Timberwolves estava perdendo por mais de 10 pontos.
e finalizou vencendo por 5. Então, mais uma prova de que essa troca aí foi horrorosa pro Timberwolves, que mandou quase todo mundo que tinha, o que não tinha aí mais um monte de picks, né? E, bom, mas Anthony Edwards fez seu trabalho, entregou um jogo maravilhoso ontem, Towns também, os dois principais jogadores desse time, né? E eu acredito fielmente que o Lakers passa. E também acredito fielmente que o Oklahoma passa, seja do Timberwolves, Ela seja já do pulou, Pelicans. Já tá quero vendo deixar bem claro antes ela de já tá falar do vendo, meu ela time. já tá vendo o Oklahoma e o Denver Eu tá- Nuggets. Ela já Eu tá tava lá. lendo, eu tava lendo uns tweets agora de predictions, e eu vi a galera projetando que o Oklahoma vai vencer o Nuggets. Quem diria, hein, Agatha? Qual era a projeção lá no começo da temporada pra campanha do... 18 vitórias. 18 vitórias no começo da E agora temporada. ele já Estamos vai com eliminar 40 o Nuggets, vitórias, hein? né? E agora ele já vai eliminar o Denver Nuggets. O céu é limite, Drica. O céu é limite. E assim, poderia ser muito pior pro Oklahoma, né? A gente tava pra pegar o Timberwolves, né? Nessa situação de play-in, mas enfim, o Timberwolves acabou vencendo do Pelicans, o Pelicans cai. Mas pra gente pegar o Pelicans também não é de todo horrível, né? O Zion não joga. É lógico que tem um Brandon Ingram que tá sempre entusiasmado pra jogar. CJ McCollum, o Valanciunas, que é talvez o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? A gente ainda não tem um pivô pra bater de frente dessa forma. Mas eu acho que tudo é possível pro Oklahoma, que tem o Shai, né? Se a gente for olhar hoje as características do que o Shai vem fazendo na temporada, é bem absurdo, né? Hoje ele tá com média de 30 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, 1 roubo e 1 bloco com 50% de field goal, né? Somente 2 pessoas fizeram isso em 3 temporadas diferentes. Michael Jordan 2 vezes e LeBron James 1. Esse é o nível de jogo do SGA essa temporada, Drica. Você acredita no meu time? Eu acredito no teu time, eu realmente acredito no teu time. E assim, né? Depois a gente fala sobre o futuro, mas só pra fazer aqui deixar um asterisco. Esse OKC, que ninguém dava nada, tá no play-in, né? Sendo aí cogitado pra eliminar o Denver Nuggets. Imagine na próxima temporada com o Chet Holmgren, né? A Agatha tá tendo sonhos, assim, sonhos loucos, lembrando do que está O por futuro vir. é brilhante. Eu acho que também vai rolar alguma movimentação importante do São Preste, né? Com essas picks. Mas em retrospecto, porque foi o retrospecto que eu mais vi, né? Obviamente, que eu fiquei olhando o pessoal, eu tava falando do Oklahoma. A gente teve 4 partidas contra o Pelicans nessa temporada. O Pelicans ganhou 3, a gente ganhou 1. Mas todas as nossas derrotas pro Pelicans, elas foram de, no máximo, 4 pontos. Ou Então, seja, assim, foram... preparem vossos corações. Exatamente. A nossa vitória contra o Pelicans foi uma vitória de 14 pontos. Foi a maior vitória, né? Dentre os 4 jogos, foi a maior vitória. Um desses jogos também foi para prorrogação. Então, é praticamente um empate. A gente tá falando de forças muito parecidas, mas em algum desses jogos o Zion estava presente. Não estando, eu acredito fielmente no Thunder, que conseguiu até descansar mais, né? O Thunder já estava classificado, poupou todos os seus jogadores principais. O Pelicans e o Timberwolves, não. Eles tiveram que ir com força para tentar ter uma chance a mais, né? E o Timberwolves conseguiu essa chance extra. E mesmo assim, né? 2 times que descansaram um pouco menos. Levando em consideração a lavada que eu ganhei do OKC pleno TD Garden, eu jamais vou duvidar do Oklahoma City Thunder, gente. Jamais. Eu realmente acredito que esse time pode ir, sim, para os playoffs. E aquilo que a gente fala, como temos aqui uma torcedora do OKC e uma do Celtics, a gente sempre dá um jeito de enfiar esses 2 times, seja qual for a pauta. E a gente o ano inteiro, a temporada inteira, tá falando de como esse time do OKC é talentoso, é jovem e é decisivo, né? Não é só o talento, é a questão de ter a maturidade e de ser decisivo, como o Shai está sendo durante toda essa temporada. Você falou
só pra dar uma provocada em você, hein, Agatha? Você falou sobre os movimentos que Sam Presti pode fazer aí, né? Pra próxima temporada. Eu quero dizer que eu vi o seu tweet já querendo Luka Doncic pelo caminhão de picks que vocês têm, hein? Imagina só. Sonhar não custa nada, né? Não O novo custa, CBA né? da NBA permite, inclusive, um contrato máximo extra dentro dos times que tem mais cap. O que a gente também... O que não falta pra gente é espaços na folha salarial. Vocês têm Eu tudo não na acho mão, que vai- comunidade. Não acho que vai acontecer, mas assim, seria um grande sonho. Eu não sei o que eu faria. Talvez eu Ah, cometeria correria uma pelada grande de uma loucura de paulista. comprar uma passagem para Oklahoma para assistir um jogo por lá. né, não. Mas enfim, não chegamos na próxima temporada, não chegamos nesse sonho aí de Agatha Máximo ainda, mas, então é isso, né, Agatha? Se a gente fosse colocar lá nosso dinheiro na Sportsbet.io, seria Los Angeles Lakers enfrentando Memphis Grizzlies e OKC enfrentando Denver Nuggets, isso? Exatamente. Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder classificados para os playoffs da NBA. Pelo amor de Deus. Pelo... Para Quarta-feira, né? Quarta-feira, às 10h30 da noite, ninguém fale comigo. ela estará... Pelo amor de Deus, eu já vou ter Problemas. tomado uns 3 calmantes, porque da última vez que o Oklahoma jogou um jogo eliminatório, o jogo 7 contra o Rockets, eu desloquei meu ombro. Já faz 84 anos, tadinha. Então, Agora ela vai desloquei botar o meu ombro no... ombro. Eu pretendo ficar um pouquinho mais tranquila nesse jogo, né? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Não vai conseguir. Então, só para recapitular, para passar aí a agenda, anotem, né? Para que vocês não percam esses jogos dessa semana. Terça-feira, dia 11, às 8h30 da noite, horário de Brasília, temos Atlanta Hawks e Miami Heat, né? Pela 7ª colocação do leste. Às 11 horas da noite, Timberwolves e Lakers, pela 7ª colocação do oeste. Aí, na quarta-feira, dia 12, a gente tem... Chicago Bulls e Toronto Raptors às 8 horas da noite e OKC e Pelicans às 10h30 da noite. Esses jogos eliminatórios, quem perder tá fora, quem vencer vai disputar na sexta-feira, aí em horário a ser definido, porque aí vai depender dos confrontos, né? O último lugar aí de cada conferência. Então, temos jogos terça-feira pelos 7º lugares das duas conferências e na quarta-feira o jogo eliminatório. Na sexta-feira, a definição final aí de quem estará nos playoffs. E no sábado, começa o rolê. Aí no sábado, E segunda-feira, episódios diários. Exatamente. Até o dia da final da NBA. Vocês ouviram a gente todos Aliás, os já dias. vai ter diário essa semana, né? Porque, ó, tem jogo na terça, na quarta estaremos aqui. Tem jogo na quarta, na quinta estaremos aqui. Aí o jogo é na sexta-feira à noite, já começa o playoffs no sábado. Segunda-feira a gente começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até acabar. Que vai longe, e eu espero que o Celtics esteja lá. Inclusive, só pra lembrar vocês, no sábado começa às 2 horas da tarde, já os playoffs com Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, e aí vai noite afora com os confrontos já definidos e os que ainda faltam definir por conta deste play-in. Agatha Máximo, suas considerações finais aí sobre esse play-in nessa semana e depois, vamos que vamos, né? Porque aí A consideração final é apenas uma, Drica. É pro pessoal já fazer o primeiro depósito na Sportsbet.io com o nosso código NBA das Minas, já colocar o dinheirinho lá pra ganhar esse valor em dobro, porque a partir de segunda eles vão fazer especiais diárias da NBA e a gente vai falar em todos os episódios. Dá a entrada aqui pra vocês, postar no Twitter, postar no Instagram, então já se prepara, porque vai ter muita coisa boa aí pra essa reta final, né, Drica? E tem NBB também. Hoje, inclusive, esse episódio sairá agora. Hoje, inclusive, tem Flamengo e Franca. Franca segue invicto. Flamengo só tem 2 derrotas aí na Twitch. Vai pegar fogo. Pois é, às 8 horas. E também às 8 horas tem o draft da WNBA. A Laia Boston, Hayley Jones, várias jogadoras aí que vão entrar pra WNBA na próxima temporada, que começa já já, inclusive. Coisa arada, então, ouçam esse episódio terminando já, sentem na frente aí da sua televisão, do seu computador, que tem NBB, tem draft da WNBA, e aí já comecem a preparar vossos corações, seus cafés, pipoca, sei lá o que vocês gostam de comer, de beber, porque os playoffs estão aí, minha gente, e aí é realmente chazinho, Rivotril,
segura na mão de Deus e vai, entendeu? Aliás, quem ainda não se programou, né, Agatha? A NBA House começa ali na final, no Pois último é. respiro de maio, no último suspiro de maio, e no comecinho de junho, quando a gente tem as finais. E em algum momento estaremos todos os integrantes do NBA das Minas lá. E eu espero que para comemorar o 18º título do Boston Celtics. Deixo você, Agatha, até rabiscar o meu braço onde será a tatuagem se esse time for campeão. Eu vou fazer o desenho do título. Então, se programem, conversem com a gente, vamos lá trocar ideia. A gente adora trocar ideia com vocês, conhecê-los pessoalmente, né? Porque eu, por exemplo, não conheço a Nelly, eu acho que você também não conhece a Nelly, né, pessoalmente. Acho que ninguém conhece a Nelly pessoalmente, ela não conhece pessoalmente. Também vamos nos conhecer lá. Então, se programem, vamos lá, porque é muito bacana, várias coisas vão acontecer, inclusive, provavelmente, eu passando mal. Então é isso, voltaremos na quarta-feira de manhã, ou no começo da tarde, a depender aí, e para falar dos 2 primeiros classificados, né, dos 7º colocados aí das conferências leste e oeste, e se preparem para enjoar da nossa voz até o final da temporada. É isso, e a gente volta na quarta, né, Agatha? Um beijo. Beijo.